é um processo. Tem essa frase no meu livro, que eu coloquei que esse processo tem tirado de mim, dia após dia, e até hoje, a forte e traiçoeira armadura do orgulho. Olha a linha de raciocínio de como o treinamento foi construído para você. Nós construímos toda a estrutura, primeiro, teoria geral das memórias, o que é que todo ser humano precisa para ser forte emocionalmente e feliz. Nossas memórias vêm das nossas experiências e do significado e do sentimento que nós demos a ela, ok? E aí existe uma trilha, que ela começa com um sentimento de rejeição, que depois de sentimento de rejeição, lembra o que é que acontece? Existe uma ferida emocional, uma fratura exposta, e essa fratura, para parar de doer, ou para afastar pessoas que vão botar o dedo nela, a gente se veste de orgulho, e esse orgulho faz com que o quê? Gatilho de ofensa, canhão nos meus muros, arma ao punho, para reagir a toda e qualquer ameaça de viver a nova dor. E lá embaixo, o que é que retroalimenta esse loop? Os vícios emocionais. Qual é o antídoto? O perdão. E como é que o perdão quebra essa cadeia? Porque o perdão amolece e quebra o nosso coração orgulhoso. Quando eu sou obrigada a perdoar, eu combato diretamente o orgulho. Esse é o fluxo do processo. Só que viver esse processo. Por que ele não tem fim? Porque eu disse que o orgulho vai existir para sempre, ok? Ele vai só perdendo força à medida que eu uso o antídoto. E viver o processo é aprender a usar o antídoto todo dia, para minimizar os efeitos do orgulho. E, mais uma vez, se você ainda acha que não tem orgulho, volta para o pó, porque está tudo errado. Fiz um resumo de ontem para vocês entenderem a continuação da visão. Por definição, vamos ler comigo? Por definição, o que é um processo? No 2, tá? 1, 2. Por definição, é um termo que indica a ação de avançar, ir para frente, e era um conjunto sequencial e particular de ações com um objetivo comum. Não sou eu que estou dizendo isso. É o dicionário. É o Aurélio. Você consegue perceber a riqueza dessa definição? Um processo não é algo intuitivo e emocional. Ele é intencional. Ele tem uma sequência. E ele tem ação. E aí o que veio no meu coração é que tem algumas de nós que diz que está vivendo o processo, mas que ainda não está se movendo. Tem pessoas que dizem que entraram no processo só porque fizeram o método CIS há 1, 2, 3 anos atrás. Mas não fizeram nada com isso depois dos cursos. Viver o processo não é dizer que teve consciência e parou. Viver o processo é um conjunto sequencial e particular de ações, é comportamento, com um objetivo comum. Isso é processo. Se você não sabia, bem-vinda ao que de fato vai mudar a sua vida. É um conjunto sequencial de ações para um objetivo claro. Por que é que eu falo tanto de se mova de forma intencional? Haja de forma intencional. Desliga o piloto automático. Para de dizer, acordei e vou viver o meu processo. Vou dar bom dia para os passarinhos, vou ser generosa na rua. Não é isso. Tem uma estratégia, tem um plano de ação. E para cada estação tem uma nova demanda. Para cada estação tem uma nova demanda. Existe um processo para cada área da sua vida. Existe uma demanda de uma sequência de ações específicas para cada área da sua vida, porque são demandas diferentes. A sua demanda na área conjugal é diferente na área espiritual, é diferente na área familiar, é diferente com os filhos, é diferente na profissional, na financeira, na saúde. Verdade? Então, não existe viver o processo sem decisões diárias, intencionais. Nesse palco aqui, no último CIS híbrido, que tinha uma plateia prêmio aqui, tem gente aqui que estava aqui. Eu bem aqui, nesse cantinho do palco. Na hora que eu falava, veio no meu espírito, mentira. E eu falei para todo mundo, viu? Na mesma hora, eu disse,
Quem estava aqui viu. E eu disse assim, gente, vocês não estão entendendo a ficha que está caindo para mim agora. Não foi com todas as forças que estavam em mim pelo motivo certo. Era o orgulho. Eu entrei no processo pelo orgulho. Eu só não queria fracassar no casamento. Logo depois, veio a dor, a ameaça de perder minha família e tal, mas no começo não foi. O sentimento verdadeiro era o medo do fracasso. Afinal de contas, o que é que eu disse que eu nunca ia fazer na vida? Eu nunca ia ser criticada pelo meu resultado. E o divórcio era um fracasso. E eu estava no meio do método CIS. Quando eu falei, veio aqui no meu coração muito claro. Não vi voz, não. Veio em mim. Eu mesmo disse para mim. Isso é o fruto do processo. Vai trazendo clareza. E o Senhor vai revelando à medida que você está pronta para entender. A gente recebe à medida que a gente está pronta. As chaves vão sendo entregues a você à medida que você vive o processo. Na medida que você tem condições de receber. E naquele momento eu disse, gente, desculpa, era só orgulho. E olha aí, eu ainda me vangloriava. Dizia, porque a intensidade, minha frase era a intensidade, que eu sempre fiz todas as coisas, que eu cuidei da empresa, que eu cuidei da saúde, que eu cuidei dos negócios, que eu cuidei de tudo, eu usei a mesma força. Vocês já me ouviram falar isso? Para mudar a minha vida. Eu usei a mesma força. Mas eu estava naquele momento, mais uma vez, alimentando o meu ego. Dizendo que eu era muito boa. E eu também fui ser muito boa na minha mudança. A verdade era o medo do fracasso. Mas glória a Deus que eu tinha medo do fracasso, né? Não tem aquela coisa que a palavra de Deus diz assim, não sei se pregam com a intenção certa, contanto que preguem, né? Não tem aquele negócio? Que a palavra de Deus não volta vazia e tal? Pois é, mas eu sei que o Senhor usou essa isca. O meu orgulho me botou dentro do processo. Glória a Deus. Está vendo quando às vezes ele é animado, às vezes ele ajuda a gente. Mas que bom que à medida que eu vivi o processo, eu joguei ele fora mais uma vez. E por que é que eu estou fazendo questão de dizer isso? Sonde todos os dias o seu coração. Ele é enganador. Sonde. Camila, e qual foi a sequência diária de ações focadas no objetivo comum que você tem usado desde o dia 5 de agosto de 2017? Pode fotografar. Essa é a minha. Você vai ter que criar a sua. E você vai sair daí com ela criada hoje. Afinal de contas, foco no resultado. Fotografaram? Então, vai lá, fotografa que eu apareço já ali no meio. Processo, eu vou repetir. Nunca mais eu quero vocês dizendo que processo, estou vivendo o meu processo. Fiz um curso, comecei o processo. Eu me converti e iniciei o meu processo. De jeito nenhum. Processo é um ato intencional de ações claras, definidas, diárias. Lembra a velha Renata, Karina, Elaine, Aline, Paula? A velha vai estar sempre aí, gritando para aparecer. Ou você fortalece e alimenta a nova que você decidiu viver, aquela que foi criada por Deus. Ou a outra grita mais alto. Não se enganem. Sem romantismo em viver o processo. Não é pílula mágica. E é todo dia. Qual foi a minha sequência de ações a partir do dia 7 de maio? O Paulo disse que queria se divorciar no dia 5. Dia 7, eu estava em Manaus. Comecei o meu coaching individual. No dia 25, eu estava no Moriá. No dia 7 de setembro, eu estava no Método CIS. Na Estância Paraíso, eu volto pelo menos 2 vezes a 3 vezes por ano. Até hoje. Até hoje. O Método CIS, todo ano, a cada 6 meses, eu sento como aluna. Como eu não consigo sentar nele inteiro, eu fico sentando na house, nos conteúdos que eu estou precisando ouvir de novo. Coaching individual, eu não parei até hoje.
E não tem uma vez que eu não sente na frente da minha coach que eu não cresça. Quem aqui tem coach individual? Quem não tem, tenha. É arrogância achar que você consegue andar sozinha. Eu não teria conseguido se eu não tivesse a Ezenete e a Margot segurando na minha mão. Encontre pessoas para caminhar com você. Talvez a pessoa que vai caminhar com você está aí do teu lado. Estou falando sério. Estou falando sério. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos. Olha aqui, voltando. O que é viver o processo? Todos os dias eu faço meus rotineiros. Eu faço as minhas gratidões. Quando eu estou sentindo algum tipo de vozinha atacando a minha identidade, eu grito, eu não quero nem saber onde eu estou. Eu sou santa, eu sou sábia, eu sou ungida, eu sou fiel, eu sou honesta, eu sou generosa, eu tenho empatia, eu transbordo o amor de Deus. E eu não quero saber onde eu estou. Às vezes eu estou na escada, sozinha na academia, falando assim, eu sou. Quem quiser estiver olhando, ok. Na melhor das hipóteses, vai querer saber o que é que eu estou falando e eu vou ensinar ele. Leitura da Bíblia é inegociável para mim. Camila, é todo dia? É todo dia. É processo. É todo dia. Tem dias que não dá, tem dias que não dá. E se não dá para ler, eu escuto. Hoje foi um dia que não deu para ler. Mas a Polly que me maquiou, não sei se a Polly já chegou, está ali. Eu ouvi a Bíblia enquanto ela me maquiava. E aí eu vinha para cá, isso desde ontem. Eu vinha para cá e eu disse assim, tempo de oração diário. Eu disse, olha, eu tenho 10 minutos do hotel para minha casa. Eu vou ouvir o treinamento, os slides que eu preparei, eu vou orar. Eu disse, não, eu preciso, o treinamento eu sei todinho, eu preciso da unção muito mais do que do conteúdo. E eu vim orando, falando com Deus, um louvor, clamando, entrando na presença do Senhor, de lá para cá. É todo dia. Não tem desculpa de que não tem tempo. Gente, a minha rotina é punk. E é de domingo a domingo. E se eu consigo, eu sei que você consegue. Só tem que estar decidido a viver o processo. Louvor durante o dia. Eu estou falando da minha, você vai encontrar a sua. Eu preciso disso. É impressionante. É como se eu estivesse blindada. As minhas emoções são blindadas quando eu estou na atmosfera de adoração. E aonde quer que eu esteja, eu estou em reunião e o louvor está tocando no meu celular. Às vezes eu ando no shopping e a radiola aqui do lado tocando dentro da bolsa. Aí o Mateus, mãe, Mico, né, 15 anos, mãe, está todo mundo ouvindo. Eu disse, glória a Deus, meu filho. Ótimo, eu vou compartilhar a playlist com essa pessoa também. Devocional. E compartilho já eu ponho um QR Code aqui para vocês. Acho que eu sempre compartilho no Instagram, tá? Mas eu compartilho já. Pedro providencia no retorno do almoço o QR Code da playlist. Devocional. Vocês sabem que eu indico da Lisa. E tem nascido uma coisa no meu coração, mas eu ainda não posso falar. Eu ainda vou pedir confirmação do Senhor. Tá? Mas escolham um devocional. Eu amei o Forte, da Lisa Bivir. Eu assisto pregação. Se eu disser que é todo dia, eu estou exagerando. Porque tem dias que não dá tempo para fazer meu treino aeróbico. Mas se eu estiver, pelo menos 4 vezes por semana, fora o domingo, eu assisto uma pregação. E Deus fala. E responde. E às vezes não é nem para mim, é só para eu dizer para vocês. Camila, eu vou fazer a mesma coisa que você. Não sei. Você tem que contar. Te amo. Estou devendo meu abraço de ontem. Qual é a sua? Essa é a minha. Essa é o que eu preciso. Todo dia. Isso é o que eu preciso. E eu preciso de mais coisas. A cada sessão de coaching, eu sou realinhada. E, às vezes, eu estou precisando dar mais foco ao meu casamento. Aí eu ponho na minha rotina. Validar o Paulo 3 vezes por dia. Fazer uma surpresa de amor. Preparar um jantar surpresa. Usar uma camisola nova. Não sei qual é a sua demanda. Fazer V0. Qual é a linguagem de amor dele? É tempo de qualidade. Largar tudo e todos, olhar para ele só em V0, só para ouvir o que ele quer dizer. Ou ficar calado do lado dele.
E você vai alimentando a sua rotina de ações claras, intencionais, focadas. Isso é viver o processo. Como eu também tenho processo com meus filhos. E eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 gerações na minha casa. Eu tenho uma universitária, uma adolescente e uma criança. É animado. Animadíssimo. E eu tenho na minha rotina ações diárias de acordo com a demanda de cada um. Isso é viver o meu processo de mãe. Tem que ter ações claras, direcionadas para cada processo de cada área da sua vida. Pelo amor de Deus. Eu quero usar uma... Isso é o meu foco em resultado, gente. Eu fico tão angustiada que parece que eu tenho vontade de entrar assim na tua casa, pegar na tua mão e dizer, me mostra o que é que tu vai fazer hoje. Me mostra. Aí o Paulo, larga o controle. Eu disse, não, amor, não dá para largar o controle, porque eu quero ver o que ela está fazendo. Porque eu fico angustiada. Assim, quem tem um perfil parecido com o meu sabe que eu delego, mas eu faço follow-up todo dia, gente. E eu treino as pessoas que trabalham comigo. Eu disse assim, como é que eu, que sou a dona da empresa, não confio na informação sem checar e você confia? É verdade, dona Camila, desculpa, eu estou sendo treinada. É o meu perfil. E aí a minha ânsia era olhar se uma formiguinha na sua casa e ver se você está realmente vivendo o seu processo. São ações, eu estou dando o caminho. Gente, misericórdia. Nunca mais mando uma caixinha, Camila, eu estou perdida. Putz grilo, não, você está parada. Ok? Outras pessoas podem mandar, mas vocês não podem me dizer mais isso. Vocês não podem mais me dizer que não sabe o que fazer para vencer a autossabotagem ou convencer o orgulho. Desculpa, você sabe, você não quer fazer. Verdade? Combinado? Então, essa é a verdade. Eu não vou querer que vocês compartilhem. Não. Não agora. Eu só quero que, com verdade, coragem e humildade, sendo sincera com você mesmo e com Deus. Quem ainda não tinha um processo desenhado com ações claras, diárias e focadas, até aí hoje, levanta a mão. Quem não tinha? Ok. Agora vocês sabem o que é um processo, verdade? Vamos já construir o de vocês. Diz isso aqui para mim. E qual é o maior sabotador do processo? Cuidado, o sabotador do processo é o orgulho. Ele se manifesta na sua vida através de quê? Da vitimização e das historinhas dizendo que você já é bom o bastante. Essa foi a ficha que caiu para mim para o último Mulheres Experience. Cuidado com o orgulho de achar que venceu o orgulho. Cuidado com o orgulho de achar que está pronta. Cuidado com o orgulho de achar aquela historinha que diz assim, mas eu já mudei tanto. Escreve isso. Nunca diga, mas eu já mudei tanto. Não diga para você. Você pode até abrir a boca e falar para outra pessoa, mas não diga para você. Sabe quando é que a gente pode parar de mudar? No dia que a gente for embora daqui. Qualquer coisa antes disso é pular do barco. De vencer o orgulho. É isso, eu acabei de dizer. Cuidado com o orgulho de achar que venceu o orgulho. É tudo que ele quer. É achar que você está no controle. Porque aí ele te veste de novo. Cuidado com o orgulho de achar que venceu o orgulho. Você vai viver com ele aí dentro para sempre. E a intensidade, e o foco, e a convicção com que você vive o seu processo diário, o processo é diário, é que vai dizer quem faz mais forte. A mulher que Deus fez ou a orgulhosa que você construiu ao longo da sua vida? Por isso o processo é tão importante.
por isso. A intensidade, a frequência e a força com que você vive o processo diário é o que vai definir a mulher que vai estar naquele dia. Se é a que Deus fez para você ser ou se é a orgulhosa que você construiu ao longo da sua vida. Só o processo. Só o processo. Camila, quais são as 3 chaves fundamentais para ver o processo? Podem fotografar. Isso vai estar na apostila que vocês receberam online, tá? Mas, primeira chave, atenção, você só muda a quem? A quem? Repete. Diz assim, eu só mudo a mim mesma. Segunda chave, não pule do barco. Não pule do barco. Não pule do barco. E terceira chave, o processo não tem fim. Desde ontem eu construí isso com vocês, verdade? Então não tem novidade. Só não pode esquecer. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer. Vamos falar um pouquinho de cada uma. Chave 1. Atenção, você só muda a você mesmo. O processo é individual e intransferível. Meu marido pode viver por mim? Não. Meus filhos podem viver por mim? Não. Ai, Senhor, manda do céu esse processo pronto. Eu quero dormir e acordar pronta. Oh, coitada. A pior das historinhas. Se você pode viver o processo que precisa para mudar a sua vida, e mais ninguém, só você. Só você. Só você. Camila, por que você bate tanto nessa tecla? Porque eu sei o que eu recebo. Se eu conseguisse compartilhar na tela, depois eu compartilhava para vocês. Nós temos um time de audiência que olha os directs, meu, do Paulo e da Júlia. Porque a gente não tem tempo para olhar direct, essa é a verdade. E, Camila, quer dizer que os depoimentos que eu mando para a gente, que a gente compartilha, você acessa? É isso que eu ia dizer. Esse time, ele pega as coisas relevantes, os depoimentos, os pedidos de ajuda, e eles botam num grupo de WhatsApp, um para mim, e eu tenho acesso ao do Paulo e da Júlia. Tá? Um para mim, um para o Paulo, um para a Júlia. Então, eu olho todos os dias esse grupo. E por que eu bato tanto nessa tecla? Porque a ardilosa estratégia do inferno de sabotar o nosso processo é responsabilizar o outro. E o que eu mais recebo são mulheres se vitimizando e responsabilizando o marido pelas suas vidas infelizes. Ou o pai que abusou. O avô que molestou. Para! Essa historinha já te levou para o M bem grande que o Paulo disse. Será que não entendeu ainda que essa estratégia não está dando certo? Nós somos inteligentes. A gente vai continuar responsabilizando os outros, deixando a vozinha miserável. Camila, mas você não conhece, ele é cruel. Ok, ele é o marido que você merece hoje, porque na hora que você for outra mulher, ou ele muda ou ele sai. Entende que ele está só alimentando o veneno que você foi acostumada a beber. E isso é o maior sabotador do processo. Essa voz miserável que culpa os outros. Então, quando ela vier, puxa o elástico. Bota de novo o elástico no braço. Se ela está te perturbando muito, anda com o elástico do método CIS no braço. Puxa, deixa doer. Se cala a boca, que eu sei que sou eu que vou mudar a minha vida, não é meu marido. Cala a boca, que eu sei que não sou eu que vou delegar isso para ninguém. Eu tenho que viver o processo. Camila, como é que a gente cala a boca? Associando dor ou falando mais alto que ela, outra coisa contrária. É assim que eu calo as minhas vozes. Vem uma voz miserável, se estiver acusando a minha identidade, eu oro e declaro eu sou em voz alta. Se tiver uma voz de vitimização, eu declaro quem eu sou em Cristo. E eu falo mais alto, mudo o louvor, mudo o estado, mudo... Gente, nós temos a capacidade, na nossa fisiologia, de calar qualquer voz. É só fazer. Sai do ambiente, bota uma música alta, liga para alguém, muda o foco. E você não escutou.
Muda o foco. Pega o telefone, liga para alguém, bota uma música, bota uma pregação, senta no chão para brincar com teu filho, corre, faz qualquer coisa. A gente consegue calar a voz. É só querer. É só querer. Segunda chave, não pule do barco. Se manter no processo vai ser dolorido e desafiador. Camille, como é que a gente não pula no barco? Eu só conheço esse caminho. Quem tiver mais um, por favor, me ensine. Mas com humildade eu estou falando isso. Porque quanto mais nós soubermos como é que a gente se mantém no barco, mais a gente vai ajudar outras pessoas a não saírem do barco. Esse é o que tem me mantido no barco. Primeiro, fortalecer o meu relacionamento com Deus, deixando Ele falar para mim, primeiro, que eu sou perdoada. A culpa nos faz pular do barco. Porque a culpa diz que você não merece. Cuidado com a culpa. Eu tenho um capítulo no livro só sobre a culpa, leiam. E segundo, falar do amor dele por mim. Segunda forma de se manter no barco, alinhar as minhas emoções, usando as emoções certas, nas ocasiões certas, na intensidade certa. Camila, eu não entendi. Lá atrás, quando Deus me deu um comando, humilha-te, humilha-te, humilha-te. Ele estava mandando eu vencer o orgulho, ok? Humilha-te, humilha-te. Eu falo 3 vezes, tá, gente? Mas a mulher falou uns 30. Humilha-te. Ela falou na intensidade que eu precisava. Humilha-te, humilha-te, humilha-te. Alinha as tuas emoções. Eu te fiz como coluna. Mas antes, alinha as tuas emoções. Te humilha. E depois, abre a tua boca. Só com emoções alinhadas, eu tenho sobrevivido ao processo. Por quê? Porque as emoções alinhadas, elas mudam a atmosfera e a minha conexão com as pessoas. O que são emoções alinhadas? Emoções alinhadas é eu saber usar o sentimento certo para me conectar com meu marido. E aí, o meu casamento melhora. E aí fica mais fácil ficar dentro do processo. Emoções alinhadas me permite usar a emoção certa, na intensidade certa, na ocasião certa, com cada um dos meus filhos. E fortalecer o relacionamento com meus filhos, fica mais fácil viver o processo. Emoções alinhadas faz com que eu entenda o meu lugar de filha de Deus. E eu uso a emoção certa. Não de vitimização. Senhor, por quê? Não é isso que Deus quer da gente. Desculpa. Ele não está preocupado com nossos porquês. Ele diz, percebe, filha, eu estou te dizendo que está errado. Percebe? Para de perguntar o porquê e faz diferente. Que ao longo do processo, que você vai atrás do seu milagre, eu curo o seu caráter. Que foi o que ele fez comigo. Eu disse para você que o entendimento que eu tive nesses últimos dias, muito claro, foi, o milagre, eu queria o meu casamento. Mas o milagre era a minha vida. O casamento foi só a isca usada por Deus. Deixa eu mostrar que quem ela vem sendo não está alinhado aos meus planos para ela. E o que é que para ela tem valor? Então, deixa eu tocar nisso. Aí ela vai entender que eu preciso dela sarada, que eu preciso dela curada, que eu preciso dela fortalecida. Qual é a isca que Deus está usando para você entrar no processo? Escreve. Quais são as iscas que Deus... o que é que está desorganizado na sua vida? Que Deus está permitindo que aconteça para você entender que é você que tem que ser transformada. Qual é o estandarte de dor que o Senhor tem permitido? Não estou dizendo que Ele deu, tá? Deus não nos dá coisas ruins. São as nossas escolhas. E Ele permite, com um propósito, que eu seja transformada e que eu seja alinhada para viver os planos dele na minha vida. Eu queria que você escrevesse. Eu quero que você saia daqui com essa consciência. Quais são as iscas de dor que viram a grande oportunidade para você viver o processo? É a oportunidade. E não pular do barco. Algo que tem valor suficiente para você dizer assim, eu vou suportar a dor do processo.
Isso aí é um porquê para não pular do barco. Terceiro caminho para não pular do barco. Tenha mentores que te mostram a direção e que seguram na sua mão. Eu não conseguiria sozinha. Eu não consigo sozinha hoje. Não consigo. Escolha pessoas que, ou porque viveram um processo parecido com o seu, hoje elas têm autoridade para contribuir com a jornada. Ou porque elas estão na mesma estação que você e uma apoia a outra. Pessoas que tenham autoridade, que tenham comprovação de resultados. Mas tenha mentores. Alguns, te amo. Alguns vão estar mais próximos, outros mais distantes. Tem mentores que nunca eu vi na vida, mas que eles inspiram a minha vida. E que eu bebo da fonte deles todos os dias, glória a Deus pela internet. Das iscas, eu falei do meu ameaça de divórcio. Era uma isca. Um problema com o filho. É uma isca. O que é a isca? Isca é qualquer dor ou disfunção na sua vida que hoje rouba a sua alegria. Ok? Mas que por ela, para mudar essa situação, você decide entrar no barco para viver o processo. Só que essa isca é só isca. Porque a cura vem enquanto você vive o processo. E a cura não é da isca, a cura é a sua. Ficou claro para todo mundo isso? Tá? E o terceiro passo é isso. Tenha mentores. Tenha mentores. Não ande sozinha. Chave 3 para não pular do barco. Vocês já aprenderam. Quando você achar que está pronto, qual foi o sonho do Paulo? O processo não tem fim. Viva o processo, viva o processo. Quando você achar que acabou, é porque está na hora de ir para o próximo nível. Yes, que bom que tem próximo nível. Que bom que agora você reconhece os ganhos. E você tem onde botar o pé e a mão para ir para o próximo nível. Você já sabe que você é capaz. Você já sabe as suas fraquezas. Você é vulnerável. Você mantém o orgulho sob o domínio. Quando ele grita mais alto, você pede perdão a quem você machucou, você reconhece, se arrepende, confessa, pede ajuda a Deus e no outro dia você já está dentro do processo de novo, calando o orgulho. Calando, diminuindo os resultados da autossabotagem. Camila, por que a gente sabota tanto? Vai sabotar para sempre, amiga. Para sempre. É só baixar a guarda. A diferença é que, enquanto você está no processo, a autossabotagem tem grau 0, grau 1, grau 2. Na hora que você sai do processo, ela vai para o 10. Mas ela vai estar sempre ali. Na medida da intensidade do orgulho, ela aparece. Preciso que vocês tenham essa visão. Para vocês entenderem o que acontece no dia de vocês. Porque o segredo é sempre o umbigo. Nunca é fora. Nunca é fora. É sempre, opa, vamos lá. Aonde é que eu estou falhando? Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para não cair. Vou de novo dizer o que a Zenete disse para mim. Filha, é muito lindo, né? Porque assim, caiu a... Olha para mim, olha como Deus é lindo. E tudo ele preparou para a última dos Mulheres Experience. 5 dias antes eu tive uma ficha que caiu. E Camila, como vocês não estavam aqui, né? Eu sei que isso é outro conteúdo, por sinal, assim, está no meu coração levar ele para Orlando também. Mas por que caiu essa ficha para mim? Porque todas as vezes que, como eu já estava vivendo o processo, o orgulho de viver o processo, como é que eu percebi isso? Eu comecei a perceber o meu diálogo interno quando Paulo falava alguma coisa que me incomodava. O diálogo interno. E sabe o que é que eu dizia? Eu dizia assim, já mudei tanto, só ele não vê. Ah, eu só quero agradar a Deus mesmo, já entendi que a ele eu não agrado. Diálogo interno. Diálogo interno. Já mudei tanto. Não quero agradar ele mesmo, deixa. Okay. Só você não vê. Um dia você ainda vai enxergar a mulher que eu me tornei. Orgulho. Alô, estou falando com quem aqui?
E aí, nessa mesma semana, eu tive um entendimento. Eu montei os slides. Eu disse assim, ok. Se caiu na ficha para mim, eu sei que é para outras mulheres também. Aí, preparei os slides. 2 dias antes do Mulheres Experience, a Zenete, um dia antes. Ela disse, filha, eu fui tomar café da manhã, hoje eu estava orando, o Senhor colocou você no meu coração e mandou dizer uma coisa para você. Ah, não, mentira, gente. Isso foi outro recado de Deus. Esse foi em Brasília. No dia, Mulheres Experience, acho que era 13, 14 e 15 de setembro. Em Brasília, no dia 10 de setembro à noite, que por acaso eu fui ouvir a ministração da Zenete. E vocês viram os stories meus contando isso? Eu vou contar para vocês como é que Deus faz quando a gente está vivendo o processo. Ele entra no barco com você. Gente, não existe processo de alinhamento que Deus não esteja no barco. Não existe. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Eu voltei da África dia 9 de setembro. Eu estava no transfer, saindo do hotel para o aeroporto. E eu fiz uma oração, baixei a cabeça e fiz uma oração sobre uma luta velha na minha vida. E eu baixei a cabeça e disse assim, Senhor, eu estou cansada. Eu estou cansada. Estou me sentindo fraca. Eu preciso de vestes novas. Eu tenho Mulheres Experience da próxima semana. Eu preciso de uma armadura nova do céu. Eu falei dessa forma para Deus. O meu marido ia fazer um evento com homens em Brasília. E eu, muito prática, otimizando tudo que é tempo. Eu disse, amor, tu vai para Brasília, já sei, vou te marcar a consulta com o nutrólogo. Eu aproveito e vou junto para fazer a minha consulta. E eu volto. E você fica no seu evento de homens. Aí ele, ok. Gente, eu não tirei as malas de dentro do carro. Eu estacionei, tomei um banho, troquei de roupa, dormi. 5 da manhã, embarquei para Brasília. Quando eu estou no médico, a Patrícia Leal, minha amiga, me levou, eu e o Paulo, para o médico. Ela chega na recepção, eu dentro da sala sendo atendida. A Zenete liga para a Patrícia. Quem conhece a Zenete sabe que a Zenete não é de ligar, ela manda mensagem. Mas ela ligou. E ela disse assim, Pati, minha filha, eu estou em Brasília, sério, pastora, sério. Olha, hoje eu vou pregar na igreja da Lagoinha de Brasília, eu queria que você fosse me ver. Aí ela, pastora, você não sabe quem está aqui. A Camilinha, ela está na África. Eu disse, não, a Camila chegou. Pois então vão as duas. Estou mandando ir as duas, desse jeito. Isso é ok. Gente, tinha 24 horas que eu tinha conversado com Deus, que eu precisava de vestes novas e armadura nova. Porque eu precisava chegar forte no evento do Mulheres Experience. Eu estava cansada. E não era físico, era emocional e espiritual. Ela sobe no púlpito e ela pega o papelzinho dela assim, olha, eu sei, a igreja lotada, eu sei que vocês se inscreveram para um seminário de intercessão. Mas o Senhor, essa madrugada, mandou eu dizer que não é a intercessão que vocês precisam, vocês estão precisando de avivamento. Então, vai ser um seminário de avivamento, que eu acabei de criar. E ela já começou a pregar e eu já comecei a ser completamente quebrantada e tocada pelo Espírito. Eu não conseguia ficar sentada naquela cadeira, sabe? E aí, no final, ela disse assim, o Senhor está mandando eu fazer um ato profético. Fica de pé. Ele te trouxe aqui hoje para te entregar vestes novas e uma armadura nova do céu. E eu fui completamente renovada. Só eu sei, no meu espírito, que eu recebi naquele dia. Eu só quero dizer para você, quando você está de verdade no processo, Jesus está no barco. Ele está no barco. A questão aqui, quem vai entrar de verdade no processo? É de verdade. São ações diárias. Não é sentimento, não é emoção quando dá. É prioridade. É prioridade. É prioridade. E outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Não existe platô. Com as suas escolhas diárias, ou você cresce ou você evolui. Não entendi, Camila. O que eu estou te dizendo é... Lembra do diálogo? Já mudei bastante. Já sou outra mulher. Lembra? O monstro está guardado aí dentro.
E na hora que você achar que você é outra, ele disse, opa, chegou a hora de eu passar um rasteiro e voltar. Não existe platô no seu casamento. Platô é terra plana. Flow, céu de brigadeiro só existe para aviador. Não existe na nossa vida. Todos os dias, ou eu acerto ou eu erro. Todos os dias, ou eu escolho certo ou eu escolho errado. Todos os dias, ou eu evoluo com o meu relacionamento com Deus, ou eu evoluo como uma esposa sábia que edifica a casa, submissa. Submissa, gente, é debaixo da mesma missão, é os dois olhando na mesma direção. Todos os dias, ou eu sou uma mãe que fortalece os meus filhos emocionalmente, espiritualmente, ou eu faço o inverso. Não existe neutro, não existe neutralidade na nossa vida. Ou eu cuido do meu corpo, ou eu mato o meu corpo. Ou eu me alimento com sabedoria, ou eu me enveneno. Não tem como uma comida neutra. Ou ela está fazendo bem, ou ela está fazendo mal. Não tem um filme neutro. Ou esse filme te edificou, ou ele plantou memes mentirosos na sua mente. Tudo que você faz, da hora que você acorda, que você dorme, ou cresce, ou evolui. Essa é uma chave poderosa para você se manter no processo de forma certa. Abrir o olho. Opa! Eu vou acertar ou vou errar hoje? E é o dia todo. Até dormir. Até dormir. O tempo inteiro. Cuidado com achar que já mudou demais. Cuidado com achar. Porque, lembra do maná do deserto? O de ontem não servia para hoje. Os seus acertos de ontem não garantem o seu crescimento de hoje. Eles foram para ontem. Para hoje é de novo. Para amanhã é de novo. Para depois da manhã é de novo. Para depois da manhã é de novo. Desculpa, que o beijo que eu dei no meu marido ontem não mantém ele apaixonado hoje. A historinha que eu contei para o Daniel dormir ontem não mantém ele seguro hoje. Foi ontem. Foi para ontem. Isso é viver o processo. É todo dia. É todo dia. E para cada área da nossa vida existe uma demanda. Existe um processo para cada área da nossa vida. Não se engane. Não se engane. Para cada área da nossa vida existe um processo. Camila é prato demais para segurar. É. Mas não segurar dá um prejuízo danado. O Paulo não gosta dessa frase, mas eu amo. Não precisa ser fácil, tem que ser possível. E é possível. Tem horas que um prato, tem horas assim, olha, essa área está muito boa, então eu só mantenho fazendo as coisas certas todo dia. Eu não preciso de tanto esforço. E você vai canalizar a sua força na área que está muito ruim. Se é essa área aqui que está ameaçada, se é essa área aqui que está ameaçada, se é essa área aqui que está ameaçada, dedica 80% do teu processo para o que está precisando de socorro, SOS. Quando alguém chega no hospital, a primeira coisa que o cara faz o quê? É estancar o sangue e manter o coração batendo. Então, estanca o sangue e mantém o coração batendo. E se mantém nas escolhas certas do que já está legal. Então, assim, sem a historinha de que é prato demais. Cala essa historinha. Foca aonde está sangrando. Aonde é que está na hemorragia? Vamos lá, vamos estancar essa hemorragia. O seu processo se canaliza nisso. Ok? Tá claro? Sim? Vamos trabalhar? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a comprovada, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para quem? Mais alto. Para quem é? E qual é a chave? A mente de escravo não é a mente de filha. De novo, que eu falando para você. A mente da não merecedora não é a mente de alguém que tem uma identidade que todo dia se fortalece. A mente da culpada não é a mente da vitoriosa. A mente da vítima não é a mente da sábia. Renovai-vos pela renovação da vossa mente.
E Camille, como é que eu mudo a minha mente? Estímulo certo, intensidade certa, frequência certa. Livro, curso, livro, curso, livro. E nesse livro inclui palavra de Deus, inclui pregação, inclui oração, inclui coração quebrantado, mas inclui processo. E o que é processo? Consequência racional, focada, de ações diárias para você ir para o próximo nível. Eu estou dando o caminho. Só precisa fazer.